Eu sou Gabriel Belo e esse é o Primeira Análise. Bem, hoje o Chelsea enfrentou o Southampton e acabou conhecendo seu segundo revés nessa caminhada do Thomas Tuchel, que chegou hoje a seu 7º jogo, agora com 5 vitórias e 2 empates. Vamos falar um pouco sobre esse jogo. O Chelsea hoje entrou com Mendy, Azpilicueta, Zouma e Rudiger na parte defensiva. A linha de 4 com Reece James, Kanté, Kovacic e Marcos Alonso. E mais à frente Mason Mount, Werner e Abraham. Primeiro tempo, na verdade, o Chelsea não conseguiu encaixar tão bem. Até teve um volume alto nos primeiros minutos. Porém, acabou não tendo grandes jogadas de modo geral, não conseguiu ter um ritmo tão forte quanto foi em outras partidas. O time do Southampton marcando em 2 linhas de 4, fez um jogo em que de modo geral conseguiu neutralizar muitas das ações do Chelsea. E uma coisa que tem funcionado muito nesse Chelsea do Tuchel é a forma que o time fecha espaço na frente da área. É a forma que o time consegue também pressionar a bola sem deixar tantas lacunas defensivas. E hoje, em um raro momento em que sobrou um espaço ali no meio campo, o Redmond, que estava jogando mais à frente, conseguiu recuar e achou o Minamino em uma boa posição no campo de ataque. Ele marcou o gol, abriu o placar ali para cima do Zouma naquela jogada. E após isso, o Chelsea, claro, fez uma grande pressão na bola durante todo o tempo. Deu para ver que teve uma grande disposição nesse sentido. E foi crescendo no jogo. O segundo tempo, na verdade, teve uma decisão que foi bem questionável e bem estranha, que a gente já comenta. Mas o Chelsea fez um segundo tempo muito intenso, em que teve algumas boas situações. E apesar de ter essa pressão constante e essa disposição para estar sempre marcando a bola muito forte, acabou não tendo tantos sustos assim. Eu vi muita gente pedindo para sacar um dos 3 zagueiros, né? Tinha o Azpilicueta, o Zouma e o Rudiger, mas eu acho que se passa muito por eles também essa pressão forte que o Chelsea fez para manter o time resguardado. O Southampton é um time que tem transições muito boas e eu sempre gosto de falar que a gente não estava jogando contra ninguém, né? A gente estava jogando contra um bom time. E então, nesse sentido, foi até importante manter aqueles jogadores ali para conseguir neutralizar algumas ações e não passar tanto susto. O Chelsea muito compactado no campo de defesa e isso é uma boa notícia. Pegando os 3 atacantes, destaque novamente para o Mount, fez um jogo muito bom, marcou o gol de pênalti que ele sofreu. Eu prefiro até ele, pegando como um saldo total, nesse momento como um interior. Eu acho que ele foi muito bem com o Lampard nesse sentido. O Lampard achou a posição boa para ele, mas nesse esquema eu não sei se ele funcionaria em uma dupla de volantes, por ser um jogador muito ofensivo. E esse foi o jogo dele que eu mais gostei até agora, como esse jogador mais de frente mesmo, né? Ele teve muitas trocas ali com o Werner, com o Abraham, com o Hudson-Odoi que entrou depois, até o Ziyech mais tarde. Ele chegou a jogar como o jogador central ali no ataque, com o Werner caindo pela esquerda. Então foram muitas variações. O Tuchel gosta desse ataque funcional. O Alonso, que joga pela esquerda, aparece muito na área, enquanto o Werner abre pela esquerda. Então tem muitas dessas trocas e o Mount tem sido camaleônico nesse sentido e jogou até como o homem mais ofensivo do time em alguns momentos. Então, mais um destaque para o Mount e destaque também para o Kanté, que hoje entrou para jogar ao lado do Kovacic e não tinha sido ainda titular ainda em um jogo de Premier League como o Tuchel e fez um bom jogo, realizou uma boa partida. É sempre bom ver o Kanté bem. O Kovacic, que foi a dupla dele hoje, vinha fazendo ótimos jogos com o Tuchel, na minha opinião o melhor jogador do time ao lado do Mount desde a chegada do técnico alemão. Hoje não foi bem, mas também tem que pegar leve, porque é um jogador que vinha jogando muito bem e fazendo aquela saída de bola com muita qualidade, e creio que ainda será muito importante, com certeza, na verdade será muito importante dentro desse esquema do Thomas Tuchel. Uma situação pontual que rolou no segundo tempo, a entrada do Hudson-Odoi, ele entrou no lugar do Abraham, no intervalo, o Abraham não vinha bem, isso até criou mais ainda essa ideia de um ataque bem funcional, com ninguém guardando posição. Só que acontece que ali pelos 30 minutos o Tuchel tirou o Hudson-Odoi e colocou o Ziyech
Algo que não deu para entender, o Tuchel vai ter que explicar isso, porque não fez muito sentido naquele momento. Principalmente pelo fato de que o Odoi tem jogado muitas vezes como um ala, né? Na maioria das vezes como um ala, então era só colocar ele como ala para tirar ou o James ou o Alonso. O Alonso nessa altura do jogo não estava bem mais, o James também não fez um segundo tempo impactante. Então era fácil você colocar um outro jogador como ele queria, né? Colocar o Ziyech, sem precisar tirar o Odoi, ou precisar tirar o Werner, ou o Mount. Era só fazer essa troca ali com o Hudson Odoi. É uma situação que ele vai ter que explicar bem. Um dos códigos morais do futebol é que você não pode tirar um jogador que entrou no segundo tempo, né? Porque acaba pegando mal pro grupo. E eu até espero desde já que o Odoi seja titular contra o Atlético de Madrid para não ter nenhum golpe muito grande de confiança. O Chelsea hoje fez um jogo menos inspirado, porém enfrentou um time que, quando disposto a se defender, consegue fazer ótimos jogos. Com 2 linhas de 4 ali como foi hoje. É um time interessante já há um tempo, apesar de não viver a sua melhor fase, mas é muito bem treinado e isso não é de hoje. Então tem também que trazer esse mérito pro adversário, nem tudo é sobre o Chelsea, mas uma equipe hoje que não foi tão inspirada dentro do esquema que eu tenho gostado, mas hoje não funcionou tão bem. Talvez seja a hora de mexer em algumas peças também durante a partida para alternar a estrutura tática, sem necessariamente mexer nos zagueiros, porque eu acho que isso faz parte dessa engrenagem do Tuchel, esses 3 zagueiros, para você conseguir coordenar melhor as pressões ofensivas. E, enfim, um jogo dos menos inspirados, porém, claro, o Chelsea está num começo de trabalho ainda, e um começo de trabalho bom, com resultados positivos, com uma melhora de desempenho na comparação com o trabalho do Lampard. E é seguir assim que a gente tem muita coisa boa para colher ainda desse trabalho do Tuchel, que terá uma sequência bem complicada agora, que começa na terça contra o Atlético de Madrid, mas vamos torcer aí para que coisas boas sigam aparecendo. Um abraço e até a próxima.